Prezados ouvintes, é com prazer que eu volto a fazer esta gravação. Hoje vou usar um texto bem pequeno e conhecido, João 14,6, que nos diz o seguinte: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira religião. Se perguntarmos quantas religiões nós temos, a resposta de alguns será: são tantas que nem podemos cantar. Temos religião de todo tipo e jeito para todo lado. Não está certo. A resposta certa é: temos uma única religião. A religião verdadeira, é o que eu vou falar hoje. As demais que nós temos por aqui são denominações. A verdadeira religião é aquela que tem Jesus Cristo como Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele compara a igreja com o corpo de Jesus Cristo. E mostra que o corpo tem vários membros, e todos eles com funções determinadas. Mas quem dirige tudo é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Quem não tem Cristo não é igreja, é heresia. Quando nós temos Cristo, aí nós somos o corpo de Jesus Cristo. Todas as denominações formam a igreja. E Jesus Cristo é a cabeça de todos, que dirige a vida de todos. Existem pequenas diferenças doutrinárias, mas o propósito é aceitar Jesus Cristo como Salvador. O caminho, a verdade e a vida. Pensemos numa coisa interessante, na comparação de Paulo, da igreja com o corpo. Nós temos uma cabeça e vários membros. E todos os membros cooperam para o bem-estar do corpo. Vejam o seguinte: eu sinto fome, os olhos veem onde está o alimento.
As mãos apanham, preparam e colocam o alimento na boca. A boca mastiga e engole devidamente mastigado para que seja produzido a digestão para a alimentação e a manutenção do corpo. Assim é, tudo quem dirige essas atitudes é a cabeça. Assim é a igreja. Nós somos várias denominações, mas todas as denominações constituem um só corpo, do qual a cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que dirige, determina e faz as devidas colocações em cada denominação. Há pequenas diferenças doutrinárias, o que não altera muito, ou quase nada. Se eu sou batizado por aspersão ou por imersão, se tenho Jesus Cristo como meu Salvador, isso não altera muito. Se eu falo em outras línguas, da forma que falam os nossos irmãos pentecostais, ou não falo, não faz diferença nenhuma. Jesus Cristo é o meu Senhor e eu sou selado com o Espírito Santo do Senhor e Cristo habita em mim. Assim, nós vemos que temos uma religião só. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então, a verdadeira religião é Jesus Cristo. A palavra religião vem do verbo religare, do latim, de onde vem religação. E depois, com o desenvolvimento da palavra, no campo da semântica, a mudança do tipo de palavra na sua história, religação passou a ser religião. Então, a verdadeira religação com Deus, a verdadeira religião, só é uma, de Jesus Cristo. Ele diz assim, eu sou o caminho. Como é gostoso a gente estar andando num caminho em que nós estamos seguros de que estamos certos. Muitas vezes em viagens normais, nós entramos por uma rua e sempre passa por nossa cabeça, eu acho que estamos errados. Até que encontramos alguém que conhece bem e nós perguntamos, para onde eu vou para ir para tal lugar? Ou diz que nós continuemos a viagem porque estamos certos, ou fala que nós temos que voltar até certo ponto para encontrar o lugar correto da viagem. Jesus Cristo é o caminho. Quando eu estou seguindo Jesus Cristo, eu estou no caminho certo para os céus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O interessante é que ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque Deus e Cristo são um Deus só. Quando nós queremos ir ao Deus eterno, quando nós queremos ir para os céus, para a eternidade, nós temos que seguir Jesus Cristo, o caminho. A verdadeira religião é Jesus, o caminho certo. Jesus Cristo é a verdade. Como é gostoso trabalhar-se com a verdade. É muito difícil entender pessoas das quais nós não confiamos na sua palavra. A palavra dele sempre é insegura e incerta. Mas quando nós estamos com Cristo, nós temos a verdade concreta, real e certa. Estamos na religação, religião certa. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando os judeus ouviram isso, disseram-lhe, nós nunca fomos escravos de ninguém, como dizes tu, sereis livre. Jesus lhe diz, quem comete pecado é escravo do pecado. E mais adiante ele disse, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Deus criou o homem para ter uma comunhão constante com ele. E quando eu penso na vida dos nossos primeiros pais, antes de terem pecado, eu fico pensando que maravilha eles devem ter experimentado. Num lugar completamente puro, cercado de flores e frutos. Na viração da tarde, Deus passava por ali e conversava com Adão e Eva. Até que um dia, eles foram assediados por Satanás em figura de uma serpente. E essa serpente, que é o diabo, levou-os a pensar que comendo do fruto que lhes proibira Deus, eles seriam semelhantes a Deus.
E lá diz o seguinte, e Eva notou que a árvore, o fruto, era agradável à vista e boa de se comer. Comeu e deu também ao seu marido. Ali provocou a separação. Agora, o homem estava cercado de sofrimentos que antes não tinha. O que é interessante é que Deus não amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a terra. Ao homem, ele deu algum sofrimento que não lhe era comum. Comer o seu pão do suor do rosto numa terra que havia espinhos e abrolhos, mas não foi amaldiçoado. O homem, a criação de Deus, Deus sempre o tratou com carinho e amor. E então, era necessário um modo desse homem voltar a Deus. E todo homem tem necessidade de Deus. Mesmo aqueles que não têm Cristo como Senhor, ele faz para si um Deus no qual ele se alegra. Mas aqueles não levarão uma comunhão direta, não é religião, não é religação. Mas Cristo veio e morreu na cruz para pagar a culpa do nosso pecado. Agora não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Agora somos nova criatura. Agora nós temos novamente a religação com Deus, porque a religião verdadeira, que é Jesus, nos faz ir até Ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós então estamos caminhando em lugar seguro, pisando em lugares firmes, porque o Senhor está conosco. Vamos pensar? Jesus, a verdadeira religião, o caminho e a verdade. E finalmente diz assim, eu sou a vida. Como é gostoso viver. Hoje em dia muitas pessoas estão perdendo a vida. E outras estão apavoradas com medo de perder a vida. E por isso estão praticando uma porção de coisas para evitar que sejam afetados pelo coronavírus. Ninguém quer morrer, porque viver é bom demais. E esta vida fugaz, rápida, passageira, se é tão boa, vocês já pensaram na eternidade? O apóstolo Pedro diz que aqui na terra nós somos peregrinos e forasteiros. E Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, nos céus nós não somos peregrinos, nós não somos forasteiros, somos concidadãos dos santos, somos a família de Deus. Então vocês pensam o seguinte, Jesus é a vida eterna. Quando morrermos, a nossa alma terá dois destinos, ou irá para a felicidade eterna, para os céus, ou irá para a perdição eterna. Quando Cristo voltar, ele vai congregar toda a humanidade que ficará diante dele. Aqueles que o aceitaram como verdadeira religião, como verdadeiro Senhor que veio salvar a nossa vida do pecado, ele colocará este à sua direita. E aos demais ele colocará à sua esquerda, aqueles que não aceitaram como Senhor e Salvador. E ele dirá aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, tomar posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que grande diferença. Quando eu tenho a verdadeira religião, entendi, compreendi e aceitei que a verdadeira religião é Jesus Cristo, e eu o aceitei, agora eu tenho certeza da vida eterna. Quando eu morrer, eu vou exatamente para os céus. Jesus Cristo disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se eu morrer hoje mesmo estarei com o Senhor no paraíso. Portanto, quem tem Jesus não tem medo da morte. Se viver aqui é bom, viver com Cristo eternamente é incomparavelmente melhor. É tudo, é verdadeira religião. Então, vamos pensar em quantas religiões nós temos no mundo. Uma, Jesus Cristo. Denominações, nós temos muitas.
Então, por que ir para a igreja? Se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, estou certo que vou para os céus. O ladrão na cruz não foi batizado. Não é o batismo que nos leva para os céus. Quem nos leva para os céus é Jesus. Eu aceitando Jesus, estou seguro de que irei para os céus quando morrer. Por que, então, fazer parte de uma religião? Vamos notar que o batismo não nos leva para os céus? Vou dar um exemplo. Eu moro em Pescador, a 450 quilômetros distante de Belo Horizonte. Toda a minha família mora em Belo Horizonte. E eu não tenho Cristo. Isso é apenas um exemplo. Aqui eu ouvi a mensagem, compreendi e aceitei Jesus como meu Salvador. Agora eu tenho certeza que vou para os céus. Porque eu tenho Jesus, a verdadeira religião. Para que então fazer parte de uma igreja? Se eu aceitei Jesus, eu vou fazer parte do povo de Deus. E o povo de Deus é aquele que se reúne numa igreja. Então eu me batizo ali, não é para ser salvo, mas é para fazer parte do povo de Deus e servir. Servir aos meus irmãos em Cristo Jesus e servir aqueles que me cercam e que eu possa proclamar por meio da igreja essa verdade a outras pessoas, muitas que virão para ali. Mostrando que Jesus é a vida eterna. Ele disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Jesus diz o seguinte, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que coisa maravilhosa. Estar em Cristo é ter paz, tranquilidade, segurança aqui. Não ter medo nenhum da morte. Como eu já disse, ninguém quer morrer. E todo mundo continua para continuar vivo, porque viver é maravilhoso. Mas quando nós temos realmente Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o caminho certo para os céus, para nós morrer ou viver, não importa. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Repetindo, Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós, como denominações cristãs, devemos tratar uns aos outros com respeito e amor, sempre considerando-nos como a verdadeira família de Deus, tratando uns aos outros como verdadeiros irmãos. Nunca estar criticando ou jogando pedras por pequenas diferenças denominacionais, o que não altera muito. O centro da fé é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Para ir para Ele, para os céus, é só por meio da verdadeira religião, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus caros ouvintes, vamos estar despreocupados de viver em qualquer lugar no meio de várias denominações, sem ter a preocupação de mudar dessa para aquela ou daquela para outra. Eu posso estar continuando tranquilo na minha denominação, sabendo que eu já sou um cidadão dos céus. E que são irmãos daqueles de outras denominações cristãs, não importa qual seja ela, desde que não haja heresia e que seja uma denominação séria que seja o ensino da Bíblia. Somos irmãos, somos da família de Deus e vamos morar juntos na eternidade. Que Deus abençoe ao querido ouvinte que tiver alguma dúvida sobre a verdadeira religião, que possa pensar nisso e viver tranquilo para a glória de Deus e para a sua felicidade eterna. Que Deus o abençoe. Não tinha onde chorar, não tinha um braço amigo, minha alma estava cansada, sem achar um abrigo. O vento da solidão
rasgava o meu coração. O vento do desamor me fez viver o rancor. Tentei amar, fui odiado. Tentei sorrir, fui rejeitado. Pois as marcas desta vida só me causaram feridas e traumas. Ninguém vive sem carinho, é uma rosa entre espinhos. Ninguém vive sem amor, já chegou o Salvador e Ele vai me libertar. As feridas lá na cruz curarão suas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, que fez o rio e curou meu passado. As feridas lá na cruz curarão tuas feridas, e ao lado de Jesus haverá uma saída. Minhas lágrimas foram lança do teu lado, que fez o rio e curou o meu passado. Minhas lágrimas foram lança no teu lado, que fez o rio e curou o meu passado. Agradeço a todos que ouviram esta mensagem e que Deus possa derramar-lhe muitas alegrias e prazer e viver para a honra e glória de Deus, sempre servindo a Deus numa religião verdadeira. Se você estiver numa igreja que não tem Jesus como centro, por favor, mude de atenção, aceite Jesus e vai para uma verdadeira igreja cristã. Que Deus o abençoe. Até a próxima oportunidade. Yeah.